Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que é a vida. Como vocês viram na thumbnail, né? É um vídeo que eu sempre quis gravar. Há muitos anos atrás eu assistia o programa Provocações da TV Cultura com o Abujanra, né? Antônio Abujanra, um jornalista, e ele tinha uma pegada muito filosófica, né? E nas suas entrevistas, ele sempre terminava, ou quase sempre, terminava perguntando para o entrevistado o que é a vida. E aí o entrevistado dava uma resposta e ele repetia a pergunta, né? No sentido filosófico de mostrar que nenhuma resposta sobre o que é a vida seria satisfatória. E de fato, filosoficamente você pode dar inúmeras respostas, inúmeros caminhos, né? Você pode, por exemplo, inclusive foi uma das respostas de um convidado, foi o seguinte: olha, a vida não é, ela está sendo. Ou seja, para que eu responda o que é a vida, ela tem que ter terminado. Outros tentavam dar respostas das mais diversas, enfim. E também, se você for olhar, em cada perspectiva você vai ter uma resposta diferente. Se é uma perspectiva biológica, uma perspectiva psicológica, emocional, você vai ter variações aí nesse conceito de vida, tá? Mas eu me lembro de uma entrevista icônica nessa época, né? Que foi a entrevista com o professor Clóvis de Barros Filho. Ele deu várias respostas e o Abu já repetia, né? Mas o que é a vida? Mas o que é a vida? Mas o que é a vida? E ele tentava explicar e, sei lá, por fim ele percebeu que ele nem sabia o que era a vida. Depois ele deu uma entrevista em um podcast falando, eu devia ter falado que eu não sabia o que era a vida. Enfim. E eu lembro de assistir esse episódio e ficar pensando assim, se ele me perguntasse várias vezes, eu daria sempre a mesma resposta. A vida é Jesus. Jesus fala, né? E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, né? Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu tava esse fim de semana, isso me veio à mente de novo, né? O que é ter Cristo, né, como a vida? E todo mundo fala isso, né? A vida é Jesus. Então a pergunta, essa resposta, na verdade, exigiria uma pergunta: quem é a vida, né? E de fato, Deus é a vida, né? Deus, ele tem a vida em si mesmo, ele é o autor da vida. Mas o que é, né, Jesus ser a vida? O que isso significa para um cristão? Ou pelo menos deveria significar, nós deveríamos entender sobre ele ser a vida, tá? E aí eu meditando nisso, eu me lembrei de um texto no livro de Deuteronômio. Então, vou até compartilhar com vocês aqui a tela, para que vocês vejam. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. São os 5 últimos versículos, né, desse capítulo. Olha que interessante. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Esse texto é já eles chegando, né, na terra prometida e sendo dadas as últimas instruções para o povo ao entrar na terra. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas, né? Perdão. O versículo 19 é muito emblemático. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Como? Aqui vem a cereja, né, do bolo. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar.
Isso aqui é muito emblemático, né? Porque ele explica o que de fato é ter o Senhor como Deus. É ter o Senhor como vida, né? Ele diz assim, olha, escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente, e ele explica, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz e te achegando a ele. Ou seja, quando Jesus diz eu sou a vida, e esse texto lá atrás vai nos ajudar. Ora, escolhe a vida, escolhe Cristo, escolhe obedecer a Cristo, escolhe viver como Cristo viveu, escolhe viver como Cristo ensina, como Deus manda. Né? Quando Deus aqui, lá no Antigo Testamento, está falando com o povo, olha, escolhe a vida, falando, me escolha, porque eu sou o autor da vida. Eu dou a vida, eu tiro a vida está em minhas mãos. Deus é a própria vida. Tá? E aí ele explica, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Também no Evangelho de João, no capítulo 14, lá para frente, no versículo 21, se não me engano, o que ele vai dizer? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Respondendo aqui o que é amar o Senhor. Né? Tudo bem, no versículo 20 do capítulo 30 de Deuteronômio, já mostra isso bem claro, amando o Senhor, obedecendo, dando ouvidos. Né? Isso é escolher a vida. Tá, mas eu vou obedecer e só isso? Eu vou obedecer a Deus, obedecer à lei, obedecer à palavra, obedecer os princípios bíblicos e tá tudo certo? Sim, mas ainda tem mais um detalhe. Se a gente pudesse resumir a vida de Cristo, a vida do Senhor Jesus, eu diria que, tudo bem, você pode resumir como amor, mas não é qualquer amor, né? No português nós temos uma única palavra para amor e a gente designa amor materno, amor de filho, amor de marido e mulher e assim por diante. Mas o amor de Deus no Novo Testamento, escrito em grego, ele é descrito com a palavra ágape. Ágape significa entrega, entrega por inteiro, né? Mais que isso, compromisso. Né? Então o amor de Jesus é o compromisso que ele tem. E perceba que a vida de Cristo é uma vida de compromisso com o projeto do Pai. Ele vai até o fim. Ele até ora a Deus, olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, porque eu vou honrar esse compromisso até o final. Jesus ele é compromissado. Portanto, escolher a Cristo é escolher obedecê-lo. E mais que isso, é escolher viver como ele viveu e como ele ensina a viver, de maneira compromissada. De modo que, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos um compromisso em tudo que fazemos. A nossa vida é uma vida compromissada. E perceba que isso, uma vida de compromisso, ela é totalmente contrária ao que se tem nos dias atuais. Hoje se prega uma vida libertina. Alguns dizem assim, não, eu só tenho compromisso comigo mesmo. Eu vivo para satisfazer os meus desejos. Eu vivo para realizar os meus sonhos. Cuidado. Né? Viver a própria liberdade, viver aquilo que você quer, é a pior escravidão que tem. Fazer tudo o que queremos é a maior das escravidões. Né? Deve ser isso. É a maior escravidão que existe. Inclusive Kant, né, já dizia que a liberdade é fazer o que você não quer. Aristóteles também dizia. Por quê? É a razão. Se você faz só o que você quer, o que você deseja, você é escravo do seu desejo. Isso é um vício. A pessoa que tem vício em qualquer coisa, chocolate, café, cigarro, pornografia, sei lá, qualquer coisa, ela só faz o que quer. Ela é escrava dela mesma. Ela é escrava dos desejos. Ou seja, o compromisso é a forma de viver livremente. Você escolhe o compromisso. Quando você escolhe ter compromisso com uma pessoa, no caso aqui Cristo, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus ensinos, ali você está exercendo liberdade. É por isso que Cristo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ao nos compromissarmos com Cristo, nós estamos vencendo o eu.
nós estamos vencendo os nossos desejos. Isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso, né? Absolutamente maravilhoso. Portanto, se compromissar com Deus jamais é uma escravidão. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um colega de escola falou isso comigo, mas você seguindo a igreja, a igreja não te deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Eu falei, olha, livremente eu escolhi seguir isso. Livremente eu escolhi isso para minha vida, né? Isso é a verdadeira liberdade, tá? E todos os dias a gente tem que escolher ser compromissados. E aí, para encerrarmos, nós temos que dizer o seguinte, isso tem que se refletir no resto da vida da gente, em outros aspectos da vida da gente. Nós precisamos vencer todo esse vício que nós temos de satisfazer os nossos desejos. Procrastinação, preguiça, deixar para depois o que tem que ser feito. Tá? Tudo isso é um problema. Isso que eu estou falando é que é um santarrão. Não, estou falando coisas que eu preciso vencer em mim. A minha preguiça, a minha procrastinação, a minha falta de disciplina. E de um ano para cá que eu venho vencendo isso de uma melhor maneira, né? Conseguir colocar exercício na minha rotina, conseguir colocar um trabalho mais ou menos organizado. Né? Ainda estou longe do ideal. Né? Tenho que vencer diariamente a minha procrastinação, a minha indisciplina, né? Para fazer o que tem que ser feito. Tá? Ou seja, esse compromisso a gente precisa lutar para que esse compromisso com Cristo se reflita em toda a nossa vida. Na vida profissional, na vida familiar, o compromisso com a esposa, o compromisso com o marido, o compromisso com os filhos, o compromisso com os pais. Né? Quando eu falo de compromisso, eu estou falando de um compromisso que você marcou, não. É o compromisso de ser melhor a cada dia para seu filho, para seu cônjuge, para seus pais. É o compromisso de ser melhor, de se dedicar. Cristo não se dedicou, Cristo não se entregou. Por isso que, em vez de falar que nós morremos pelas pessoas, deveríamos falar que nós vivemos pelas pessoas. Porque no mundo caído, mundo pecaminoso em que vivemos, morrer é mais fácil. Você não precisa fazer nada, você já está morrendo. Cada segundo que passa é um segundo a menos de vida. Né? Você já está caminhando para a morte. Mas viver exige esse esforço, exige esse compromisso. De modo que uma vida libertina sequer é vida. Porque você não tem compromisso com nada. Você não tem escolha real que você fez racionalmente. Você está só vivendo um dia após o outro. Isso é escravidão. Portanto, a liberdade verdadeira, ela está exclusivamente em uma vida compromissada, em uma escolha feita livremente em se dedicar a alguém ou a algo. E aqui nós estamos dizendo que a melhor escolha que podemos fazer, pastor Oséias de Paula, né? A melhor coisa que eu já fiz, né? De tantas coisas que andei fazendo, né? Escolher a Cristo foi a melhor coisa que eu já fiz, né? É escolher a Cristo, porque de fato Ele é o Deus perfeito, Ele é o Senhor perfeito, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, tá? Então o compromisso com Cristo é o melhor compromisso que podemos assumir. E esse compromisso, longe de ser algo que vai nos escravizar, é o compromisso que verdadeiramente nos liberta. Eu espero ter aí aguçado a sua curiosidade, né? Pelo menos para experimentar, se aproximar de Deus e ver se a sua vida muda ou não. Tá? E por fim eu quero te convidar a se inscrever no curso Fundamentos da Fé Cristã, que está disponível, o link está na descrição, beleza? Tem promoção também, se você quiser assinar toda a plataforma Ethos, que além dos Fundamentos da Fé Cristã, tem Filosofia para a Vida, né? E em breve teremos aí inteligência cristã, né? Inteligência emocional cristã, beleza? E virá muitas novidades aí, tranquilo? Confere aí, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Afinal de contas, ter um pensamento organizado, ter uma visão de mundo estruturada, nos ajuda a viver nesse ambiente caótico da época contemporânea. Ok? Que Deus abençoe
Foi um prazer ter você aqui. Assiste os demais vídeos aí, deixe seus comentários, se inscreva no canal e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.